Olá, turma! Tudo bem com vocês? Que bom tê-la aqui comigo na aula de língua portuguesa, desta vez para o módulo 4 da Educação de Jovens e Adultos. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Carla e estou com vocês aqui para mais uma aula para refletir sobre temas importantes para a nossa vida, para a sociedade, para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento. Mas vocês sabem que eu não estou só, né? Eu estou com Ingrid, a nossa intérprete de Libras, tornando a nossa aula acessível. Estou com Isa, estou com Cleiton, toda a equipe preparando aí a aula especialmente para você, tá bom? Então vamos aproveitar ao máximo a nossa aula. E hoje, né, estamos aí nessa semana, a semana anterior também já falamos sobre, que é a consciência negra, né? Estamos trabalhando esse tema, vivenciamos no dia 20 de novembro aí o Dia da Consciência Negra e as nossas aulas estão trazendo reflexões importantes. Será que hoje, no dia de hoje, ainda é preciso falar sobre racismo? Ainda é preciso falar sobre preconceito, sobre consciência negra? O que é consciência negra? É valorizar o maracatu, as cores da África, ou é refletir sobre este assunto e como a gente pode mudar os dias atuais? Então, para começar, a nossa aula está bem poética, a gente vai falar de poesia, a gente vai falar das interpretações possíveis aí de poesia, tá? E, para começar, eu peço para que vocês prestem atenção num vídeo, tá bom? De Luna Vitrolira, que é daqui, é nossa, é recifense, é educadora, poetisa, cantora, então ela tem muito o que falar pra gente através da poesia, tá certo? Então, prestem bem atenção à letra e às expressões de Luna. Não aponte minha cor, não ria do meu cabelo, não me chame de mulata, não sou parda bronzeada, exótica, mestiça, morena escura, nem morena clara. Sou mulher negra, irmã guerreira de Dandara, de trança, de black, de dread, lisa ou cacheada. Sou senhora do meu corpo, da minha vida, do meu lugar de fala. Abre alas, que trago na pele palmares a beleza de meus ancestrais. Trago no peito a voz da memória, do canto dos canaviais. Trago no corpo a nossa versão da história que nunca foi contada. Abre alas, que sou mulher negra e andarei por onde quiser porque sou livre e não serei mais violentada, subjugada, invisibilizada. Ser mulher negra é ter força. É o meu poder, não a minha sentença. Ser mulher, ser negra e ser respeitada. Apanhei por ser gorda, menina preta e pobre. Cresci ansiando pelo dia em que minha pele aos poucos começaria a clarear. Deixei de ir à praia, de brincar na rua. Usei mangas longas para esconder os braços do sol. Meu cabelo, que não tinha gravidade, era crespo e se agarrava nas coisas. Alisei. Não era bonita. Não era magra. Não era branca. Era gorda. Menina preta e pobre. Ninguém me avisou que apanharia por isso. Ninguém me avisou que não seria amada por isso. Morri várias vezes e várias vezes sonhei ser mulata, mulher fruta dessas que ao menos é desejada. Atraí olhar de homem branco que não me xingasse, que não me batesse a mão na cara. Sai daí, bombril! Cabelo pichain! Saci! Carne de vaca! Era eu. Tudo isso era eu e tinha gente que dizia: eita, que essa menina deu sorte, nasceu com o nariz afilado e nem é tão escurinha assim. Vai clarear quando crescer. É só ter paciência que vai ser parda. Parda poderia ser rainha, deusa, musa de poeta, sereia, imperatriz, poderia ter voz. Lugar na mesa da sala.
parda poderia ser parda. Nada mudou. E eu, gorda, menina parda e pobre, continuei apanhando até descobrir que Deus é uma mulher negra e me aceitar. É isso aí, vamos conversar um pouquinho sobre a poesia de Luna. Já falei um pouquinho quem é Luna. Luna, tive o prazer de estudar com ela, da minha sala, do curso de letras, então é educadora. Mas Luna, acima de tudo, é poetisa, é cantora. Então, ela tem esse trabalho e ela toca em assuntos como racismo, como preconceito, como gordofobia. Então, esses assuntos sensíveis é muito bom a gente trazer a poesia e trazer a voz de Luna para refletir sobre isso. Quando ela diz que cresci muitas vezes escutando isso. Ah, essa menina deu sorte porque o nariz é afilado, vai com o tempo clareando. Então, ela traz na fala dela as marcas de uma sociedade, os estigmas de uma sociedade. E o que é estigma, professora? São aquelas marcas deixadas aí na nossa cultura por causa de um período histórico, por causa de uns comportamentos do ser humano. Então, a gente sabe aí que teve um período de escravidão aí no Brasil que deixou, sim, esse estigma e cabe a nós lutarmos contra isso, principalmente falar de consciência negra. Então, Luna, quando falou aí do que é que ela viu, do que é que ela escutou, eu peço para que você reflita, será que você escuta isso? Será que também é seu lugar de fala? Você já presenciou um momento, né, uma situação de que alguém foi vítima de racismo? Gente, temos leis para combater isso, mas antes de ter lei, a gente tem voz. Então, a gente precisa, sim, combater todos esses estigmas, tá certo, da sociedade. E por isso que a gente está falando sobre consciência negra. Se não fosse por isso, não tinha para que falar de consciência negra, tá? Vamos deixar de lado um pouquinho o nosso maracatu, as nossas cores, as coisas bonitas e vamos falar do que realmente precisa acontecer nos dias de hoje, que é o combate ao preconceito, ao racismo, a tudo isso que Luna falou. Tá certo? E aí foi muito forte quando ela falou que ela cresceu ouvindo. Quantas pessoas não crescem ouvindo isso? E essa questão de ser parda, tem que ser parda, não pode ser negra de fato? Então, são coisas aí para a gente refletir, tá certo? E aí, falando de poesia, a poesia de Luna é mágica, traz aí o lugar de fala, a gente vive aquela poesia junto com ela. E a poesia, ela abre margem, sim, para diferentes interpretações. Eu, né, ouvindo Luna se expressando, recitando essa poesia, me toca. Mas se uma pessoa negra, que também vive numa situação que Luna viveu, escuta também essa poesia, a interpretação será outra. E isso é possível a partir do contexto, a partir do gênero textual, é permitido isso. A poesia, ela realmente é um gênero fluido, é um gênero literário. O que quer dizer? Que a partir, diferente de uma notícia, por exemplo, que a linguagem ela precisa ser objetiva e que a mensagem ela é direta, a poesia não, a poesia, a mensagem vai ser passada a partir de quem lê, a partir do contexto, a partir de quem está vivendo aquela poesia. E uma prova disso, para a gente ter ainda mais certeza dessa possibilidade de poesia, trouxe Luna Vitrolira no início falando sobre a poesia dela, da fala dela, de ser negra, de ser pobre, de ser gorda, o que é que ela ouviu, né? E como ela superou isso também. Essa poesia, repito, ouvida por mim, me toca de um jeito diferente, porque não é o meu lugar de fala. Mas se essa mesma poesia for mostrada para uma pessoa que também vive essa situação, vai tocar de outra forma. A mesma coisa é essa aqui, ó, muito conhecida essa poesia, A Casa Engraçada, né, de Vinícius de Moraes,
que todo mundo conhece, tem até música, não é? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. É uma poesia cantada, não é? Que até o público infantil conhece. E quando a gente entrega essa poesia para o público infantil, a interpretação é essa que eu coloquei aí, essa imagem, essa fantasia, esse desenho animado. Como é que a criança imagina uma casa engraçada onde não tem teto, não tem nada? Para mexer com a fantasia da criança é muito bom, certo? Mas essa mesma poesia, se ela for mostrada para uma pessoa que vive numa comunidade e é pobre, onde não tem uma casa digna, onde não tem uma moradia digna, essa casa ela não vai ter a mesma representatividade que a gente mostrou para essa criança. Ora, então, professora, a poesia, ela não tem apenas uma única interpretação, não tem o certo e não tem o errado? Não. A poesia, ela é um texto que nos dá liberdade de interpretações. É claro que a gente não pode, por exemplo, sair demais do texto. Se o texto está falando da casa, a gente não pode interpretar que ele está falando aí da praia, né? A gente não pode fugir dos caminhos textuais, mas ela dá o mesmo texto, diferentes interpretações. E aí, como eu falei, né? Como é que você imagina a casa descrita na poesia? Você hoje, estudante da educação de jovens e adultos, você que agora é avó, você que agora é mãe, pai, você que vive em uma comunidade muitas vezes violenta, você que sente a dificuldade de ir à escola, que teve que parar os estudos por alguma coisa. Quando você escuta hoje, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Será que a sua fantasia, a sua interpretação é do mesmo jeito quando você era criança? Não, não é? A realidade mudou, o contexto mudou. Vejam só, se eu colocar essas mesmas estrofes, tá? Só relembrando, estrofe é o conjunto de versos e o verso é cada linha da poesia. Observem, eu coloquei ao fundo uma imagem de uma casa onde tem telha, né, brasilite, acredito eu, enquanto teto, enquanto parede, não é feita de tijolo, tá num lugar de risco, tá na beira do rio, certo? Então, foquem aí na imagem. Se a gente pegar essa mesma estrofe, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não. Será que essa casa realmente é engraçada? Olha essa outra imagem que eu coloquei de fundo, também com a mesma estrofe. Quando eu digo ninguém podia dormir da rede porque na casa não tinha parede. Será que quem mora aí nessa casa, onde a parede é uma telha, muitas vezes é feita com outro material que não seja o tijolo, tem o direito de dormir numa rede? Não. Então, essa casa não é nada engraçada para quem está vivendo nessa situação, certo? A mesma coisa, mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Muitas vezes, aquelas pessoas que moram aí, né, nas favelas, em comunidades de baixa renda, cuidam daquela casa com muito carinho, porque é aquela casa que elas têm. Então, fica a reflexão para a gente, enquanto cidadão, o que é que a gente pode fazer para que a gente tire esses estigmas da sociedade, do que é ser negro, do que é ser pobre, do que é ter sorte e do que é ser bonito, como a Luna falou para a gente, e também que a gente use a poesia para se expressar e para ler e se identificar, tá certo? Então, para a gente pensar só um pouquinho sobre o que é poesia, eu trouxe um trechinho de um poema que diz assim, ó: os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Os poemas, dependendo de quem vai ler, vai ter uma interpretação totalmente diferente.
E por que a gente pode dizer que são pássaros? Porque na poesia a gente pode sim usar a linguagem figurada, e a gente já estudou isso. A linguagem figurada é aquela que nos permite pegar uma palavra e torná-la com diferentes sentidos, tá certo? Não é somente aquele sentido do dicionário. E o nosso desafio, eu quero que vocês pesquisem poesias sobre diferentes assuntos que chamam a tua atenção. Pode ser preconceito, racismo, gordofobia, tudo isso que a gente trouxe aqui. E interprete junto com o seu professor e sua professora. Faça uma roda de diálogo e converse com o outro. Eu tenho certeza que você vai perceber que a mesma poesia vai tocar cada um de maneira diferente. Tudo bem? Então a gente fica por aqui. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.